Estamos aqui em Ourique, no Baixo Alentejo, aqui em Portugal, para mais um Hora de Agir. E hoje vamos falar sobre os resíduos que todos nós produzimos lá em casa e o que devemos fazer com eles. Num planeta onde somos cada vez mais e onde é cada vez maior a pressão sobre os nossos recursos. Temos de resolver também esta crise de recursos. E para isso temos que evoluir de uma economia linear, uma economia que extrai, produz, consome e depois descarta para o lixo, para uma nova economia circular, onde no final já não existe a palavra lixo, onde já não existe a palavra resíduos e que passa a existir matérias-primas secundárias que irão abastecer as novas cadeias de fornecimento. É este o caminho do futuro, o de uma economia mais circular, mais sustentável, onde todos nós podemos contribuir, por exemplo, com as nossas opções individuais, onde devemos incluir esta de separar mais os resíduos lá em casa, mas também através destes sistemas com os incentivos certos, como o Pay As You Throw, que a Resi Alentejo implementou aqui nesta região, em concelhos como Almodóvar, Barrancos, Beja, Moura, Mértola, Serpa e também aqui em Ourique. No dia 28 de julho deste ano, a humanidade já tinha consumido tudo o que o planeta podia produzir num ano sem se esgotar. Daí para a frente, o que estamos a fazer é destruir o capital natural do planeta, que já não terá capacidade de se regenerar. Isto significa que necessitaríamos de quase 2 planetas para o ritmo ao qual estamos a consumir recursos. Invadimos habitats, destruímos a vida selvagem, agredimos a biosfera a um ritmo nunca antes visto. Consumimos em excesso recursos naturais para produzir alimentos, 55% da biocapacidade do planeta, mas depois desperdiçamos 1/3 dos alimentos num mundo onde mais de 800 milhões de pessoas ainda enfrentam a fome. Extraímos cada vez mais matérias-primas para produzir produtos que consumimos e que depois deitamos fora. Plásticos de uso único, produtos que são fabricados de propósito para durar pouco. E um conceito bem enraizado: custa menos comprar novo do que mandar reparar. Fazem com que cada europeu produza por ano 5.000 quilos de resíduos. Precisamos de arrepiar caminho. A humanidade caminha sonâmbula para um precipício. Kenneth Boulding, na década de 60, escreveu um artigo que foi a base para a nova economia circular que precisamos construir já esta década. Boulding comparava o planeta Terra com uma nave espacial. A sobrevivência dos tripulantes de uma nave é totalmente dependente da reciclagem e do incessante reuso dos recursos disponíveis. É este o desafio. A sobrevivência do nosso modo de vida depende que também nós façamos essa reciclagem, esse reuso dos materiais e de todo o resíduo que produzimos. Nunca conseguiremos fechar totalmente o ciclo, mas temos que o desenhar de forma a que as perdas sejam mínimas. E tudo pode começar em casa, separando os resíduos para que, em vez do aterro, estes possam seguir o caminho da reciclagem. E para que a reciclagem aconteça, nós temos que primeiro fazer esta separação de resíduos. Há muitas horas de agir a fazer sobre este tema dos resíduos, mas hoje vamos nos concentrar aqui num sistema inovador, neste PEIT. Nós, para falar sobre este sistema e sobre este projeto de recolha de resíduos porta a porta, temos aqui connosco o Presidente da Câmara de Ourique, que é também Presidente da Resi Alentejo, Marcelo Guerreiro. Marcelo, como é que funciona aqui? Qual é a grande diferença? É que em muitos locais do país aquilo que nós temos é a taxa de resíduos ser calculada em função da água que consumimos. E aqui foi criado um sistema mais justo. Queres-nos explicar como é que conseguimos implementar aqui este sistema? Antes de mais, obrigado, Ricardo, por hoje também termos este projeto aqui na Hora de Agir. Isto é um desafio novo e um desafio que nós agarramos com uma grande expectativa. A reciclagem ao longo dos anos tem feito um caminho e tem feito uma evolução. Não é preciso pensarmos há relativamente poucos anos atrás em que praticamente não era preocupação nenhuma reciclar. Era pôr tudo no contentor, era vermos livres das nossas casas dos resíduos e pouco mais nos preocupávamos um pouco mais. Tudo no contentor metálico ou no contentor verde. Ponto. Hoje não, hoje é diferente. E hoje, felizmente,
que também a nossa comunidade tem uma perspectiva e uma preocupação bastante diferente. E nós, enquanto municípios e enquanto entidades públicas que temos a responsabilidade da gestão dos resíduos, que temos de ter também esta ambição e esta perspectiva, que foi feito um caminho até aqui, foi feito um caminho em que se criou sistemas de recolha de recicláveis, tipicamente através dos contentores, que fizeram o seu percurso e que fizeram o seu caminho. Agora estamos num patamar diferente em que é preciso andarmos mais em frente. Vocês têm então muito poucos caixotes de lixo? Sim, nós temos muito poucos caixotes de lixo, apenas algumas ilhas em zonas estratégicas para deposições extraordinárias. Por que é que passa o nosso sistema? Passa por termos o utilizador pagador e beneficiar, acima de tudo, quem faz a reciclagem. Ou seja, em Ourique, a pessoa só paga naquilo que é o saco preto, aquilo que é os resíduos indiferenciados. Quem recicla aquilo que é o saco amarelo, o saco verde do vidro ou o saco azul do papelão, esses a pessoa não paga. Terminamos então, vocês pesam o saco preto, é calculado o valor? Não temos ainda essa facilidade em pesarmos, isso seria o ideal, pesarmos o saco em função dos quilos que tem, ainda não temos essa forma de o fazer. Aquilo que fazemos é uma cobrança de 21 cêntimos por cada saco preto. Mas, acima de tudo, também criámos aqui um sistema que é mais fácil reciclar, porque a pessoa nem precisa de ir ao ecoponto, basta deixar no dia correto o seu saco à porta de casa e aquilo que verificámos foi que, de forma praticamente exponencial, aumentou em muito aquilo que era a reciclagem dos habitantes da vila de Ourique. Este sistema, então, vocês entregam à pessoa lá em casa o saco preto e depois o saco com as respectivas cores da reciclagem e as pessoas lá em casa fazem essa gestão e depois deixam os sacos à porta de casa e vocês recolhem? Sim, nós criamos um sistema em que deixamos em casa da pessoa o saco do reciclável, o saco preto do indiferenciado a pessoa tem de ir recolher ou no comércio local ou na junta de freguesia, na Câmara Municipal, de forma a registar aquilo que é o consumo dos seus sacos e depois diariamente passamos à porta da casa da pessoa onde fazemos essa recolha dos resíduos e dos recicláveis. Como é que a pessoa paga esse valor? O pagamento é feito junto à fatura da água, mas a diferença é que anteriormente, se a pessoa consumia muita água, pagava uma taxa variável em função desse mesmo consumo. Hoje não, é um sistema mais justo, ou seja, aquilo que a pessoa paga é em função daquilo que consome. Quem adquire mais sacos... Portanto, os sacos vão na fatura? Sim, depois, o número de sacos vai na fatura da água. Se uma pessoa durante um mês deposita 20 sacos pretos, se adquire 20 sacos pretos, são esses 20 sacos dos resíduos indiferenciados que vão na fatura da água. Se a pessoa recicla mais, naturalmente que coloca menos resíduos indiferenciados no saco preto e coloca mais no saco dos recicláveis, o que acaba por lhe reduzir a fatura em função daquilo que é a sua reciclagem. E, portanto, há aqui um incentivo, quanto mais as pessoas colocarem nos sacos sem ser no indiferenciado, menos vão pagar, não é? Porque sim, esses sacos são gratuitos. Sim, há esse incentivo direto, mas acima de tudo acho que mais importante do que isso tem sido a consciencialização que a população também tem tido. Senhor Presidente, mas permita-me que nós fomos às ruas de Ourique e fomos ouvir o que é que as pessoas de Ourique pensam sobre este novo sistema e sobre esta nova realidade que a Resi Alentejo implementou aqui nestes municípios aqui no Baixo Alentejo. Logo em princípio as pessoas não estavam preparadas e achavam que estavam habituados a jogar tudo para dentro do balde grande e era só aquilo contentor e pronto. Depois começaram-se a habituar e já tiram o papel para um lado, já tiram o outro lixo para outro e o vidro para outro e já vão se habituando. Era tudo de outra maneira, né? Quando era nova, né? Mas depois apareceram esses baldes grandes aí, onde a gente punha tudo. Eu achava melhor, porque a gente não se incomodava nada, né? Punha-se tudo lá por dentro e pronto, e o lixo vinha, levava aquilo tudo. Agora, como apareceu isto, também não me custa nada. Eu vejo essa iniciativa como uma boa iniciativa, porque cada vez mais é urgente e necessário fazer a reciclagem. E principalmente para aquelas pessoas mais de idade,
para eles facilita a tarefa, porque basta porem à porta e não têm que se deslocar. Os meus hábitos dá muito tempo que fazemos reciclagem, só que aqui a vantagem é não ter que me deslocar a procurar os ecopontos, que a maior parte das vezes estavam sempre lotados. A população aderiu em grande massa. Por algum motivo nós estamos como número 1 no concelho que mais recicla no distrito de Beja. A produção de resíduos cresceu 10 vezes no último século. Há 100 anos, as pessoas evitavam o lixo. Procuravam reparar o vaso que se tinha partido, o móvel que ficava velho ou a vassoura que se tinha gasto. Não era preciso afirmar, reduzir, reutilizar ou reciclar, porque os nossos avós e bisavós já o faziam naturalmente. Mas hoje é diferente. É incrível a quantidade de alimentos, papel, cartão, plástico, madeira, vidro, metais, eletrodomésticos, tubos, roupas, fraldas que descartamos todos os dias. Estima-se que no mundo inteiro, praticamente metade dos resíduos sejam gerados na casa de cada um de nós. Em Portugal, deitamos fora 1,4 kg de lixo por dia. São mais de 500 kg por ano. E reciclamos ainda pouco. Por isso, os nossos aterros sanitários estão cada vez mais cheios. Há resíduos onde temos estado a melhorar. Já reciclamos 91% da madeira, 71% do cartão, 56% do vidro, 46% dos metais e 36% do plástico. São 8 os países que reciclam mais de 50% dos seus resíduos. São eles a Alemanha, a Eslovénia, a Áustria, a Holanda, a Bélgica, a Suíça, a Dinamarca e a Itália. Mas se retirarmos a queima para a produção de energia, o chamado Waste to Energy, as percentagens vão reduzir e a ordem vai mudar. Mas voltando a Portugal, na lei já está previsto que até 2025 o pagamento da taxa de resíduos será separado da fatura da água e que se implementará um sistema como o PAYT, Pay as you throw, mais justo e que será também ele um incentivo para que em nossa casa possamos reciclar mais. Mas não precisamos de esperar para fazer como no Baixo Alentejo, escorrer e espalmar e depositar as embalagens no contentor correto. No amarelo, as embalagens de plástico e metal, pacotes de bebida e sacos de plástico. No azul, caixas de cartão, revistas e jornais, papel de escrita e impressão. No verde, garrafas, frascos e boiões, qualquer que seja a cor do vidro. Nos concelhos do Baixo Alentejo, vai passar alguém à porta nos dias e horários indicados. Ou em Guimarães, que também já tem o PAYT. Onde ainda não há, temos de levar ao ecoponto ou ao ecocentro mais próximo. Em Portugal, isto é ainda um sistema pioneiro. Até 2025 está previsto fazer-se essas alterações, isto é, o resíduo não continuar a vir na fatura da água, mas vocês, de certa forma, tomaram esta dianteira. Houve resistências no início? Como é que foi esta experiência de introdução deste sistema PAYT? Bom, se a 2025 queremos caminhar em frente, temos que começar já. Se deixarmos para amanhã, em 2025, não vamos estar preparados para abraçar esses mesmos desafios e cumprir as metas que estão previstas para 2025. Naturalmente que o processo de mudança tem sempre resistências e encontra sempre barreiras. E também não existe modelo nenhum que seja perfeito. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas barreiras. Aquilo que é necessário é enfrentarmos os desafios e tentarmos provocar as mudanças que são necessárias. E, nesse sentido, estamos muito comprometidos com aquilo que são as metas ambientais para os próximos anos. E nós temos também um outro objetivo, que é da União Europeia, que em 2035 só podemos ter 10% dos resíduos em aterro. Há um outro concelho, que é Guimarães, que também implementou o sistema PAYT, Pay as you throw. Em tradução para português é paga aquilo que atiras fora, e nós fomos a Guimarães também conhecer a realidade desta cidade berço de Portugal. O sistema PAYT é um sistema associado à gestão de resíduos e é denominado como Pay as you throw, pague pelo resíduo que produz. Antes da implementação do sistema PAYT, apenas 13% dos resíduos eram recicláveis. Com a implementação do sistema PAYT e com a tarifa indexada apenas ao saco do resíduo indiferenciado, este paradigma foi alterado.
Ou seja, passamos a ter 65% indiferenciados e 35% de resíduos recicláveis, o que em 2 anos foi um excelente acréscimo na gestão de resíduos em Guimarães, comparativamente com os locais onde não tem o sistema PEIT implementado. O sistema PEIT também veio agora integrar a recolha dos orgânicos. Assim, há uma tarifa de resíduos associada ao saco para os indiferenciados, há uma tarifa de resíduos associada ao saco para os biorresíduos, para os orgânicos, mais baixa que a dos sacos dos indiferenciados, e os recicláveis continuam a ser separados gratuitamente. Com isso, conseguimos já, desde janeiro até agora, até setembro, recolher cerca de 500 toneladas de resíduos em 600 utilizadores e, neste momento, a população separa 50% dos seus resíduos e apenas 50% são resíduos indiferenciados. Voltamos aqui a Ourique com mais um bom exemplo aqui de Guimarães. Marcelo Guerreiro, 40% do nosso caixote de lixo são biorresíduos e quando aquilo fica tudo misturado, depois é muito difícil separar. Vocês têm alguma estratégia também para tratar os biorresíduos? Como é que estão a resolver também esse problema? Bom, esse é mais um desafio que nós temos e não faz verdadeiramente sentido nenhum aquilo que são os biorresíduos não serem devidamente aproveitados. A Resi Alentejo tem neste momento feito um caminho de aproveitamento dos biorresíduos. Neste momento já vendemos aquilo que é composto orgânico para empresas agrícolas da nossa região, mas já há um caminho enorme para ser feito durante os próximos anos. No próximo ano iremos procurar implementar aquilo que é um projeto piloto de recolha de biorresíduos, ou seja, de recolher na casa das pessoas aqueles que são os restos alimentares, aqueles que são os restos que são produzidos quando nós estamos a confeccionar os alimentos e que, se forem recolhidos separadamente, podem ter um aproveitamento muito maior naquilo que é o processo seguinte, o processo de criação, seja de composto, seja todo o aproveitamento que os biorresíduos podem ter. E há muita gente também já a fazer compostagem, não é? Sim, existe algumas iniciativas de compostagem doméstica que são importantes e que são verdadeiramente elogiáveis e que nós também queremos dinamizar e queremos promover. Há algum tempo atrás até distribuímos um conjunto de compostores pela população para que quem quisesse em casa fazer a sua própria compostagem poder fazer. Nós temos uma taxa de circularidade em Portugal ainda muito baixa, é cerca de 2%. Há da parte das empresas, sentes que há uma maior procura destas matérias-primas secundárias? Bom, começa a haver, seja por 2 níveis, ou seja, porque realmente a consciencialização da população, e neste caso dos empresários, também é maior do que existia há alguns anos atrás, seja também pela via legal em que a legislação e bem tem caminhado nesse mesmo sentido. E por isso há aqui um caminho que tem vindo a ser percorrido, mas que para os próximos anos certamente terão um grande desafio, nomeadamente aquilo que é a economia circular. Nós temos que ter a clara consciência, a clara noção de que os recursos são efetivamente finitos. E sendo efetivamente finitos, temos que saber reutilizar, saber reaproveitar e ter toda uma atividade e uma atitude ambientalmente sustentável. E por isso tem sentido que ao longo dos anos tem existido uma maior consciencialização por parte da população e também por parte dos empresários. Nós, na Hora de Agir, temos como hábito, todas as semanas, perguntar ao nosso convidado o que é que ele faz individualmente, qual é o seu contributo para um mundo melhor. Marcelo, qual é a tua hora de agir? Bom, a minha hora de agir acho que é realmente, especialmente perante as funções que tenho de Presidente da Câmara Municipal de Ourique, criar um impacto positivo para que possamos viver num mundo melhor e, acima de tudo, para que possamos deixar um mundo sustentável às gerações mais jovens. Todos, de forma global, verdadeiramente, é que conseguiremos contribuir para um mundo mais sustentável e para um mundo melhor. Obrigado, Marcelo. Parabéns pelo projeto, parabéns ao Ourique, parabéns ao Baixo Alentejo. Esta foi mais uma Hora de Agir. Para resolvermos esta crise climática, nós temos de parar de despejar na nossa atmosfera as 160 milhões de toneladas de gases com efeito estufa que todos os dias lançamos no nosso céu, como se ele fosse um esgoto a céu aberto. Mas temos também de resolver esta crise de recursos, esta agressão que estamos a fazer à biosfera, explorando cada vez mais recursos do planeta, recursos que não temos,
e mudando o modelo para uma economia circular e sustentável. Mas para isso é muito importante nós separarmos os resíduos. E é muito importante estes sistemas como o Pay As You Throw, que a Resi Alentejo desenvolveu aqui nesta região. O Hora de Agir sempre a puxar pelos bons exemplos. Aqui a partir de Ourique, no Baixo Alentejo, despeço-me com um abraço muito amigo e até para a semana. Até lá.